Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula aí de cálculo diferencial integral. A ideia da aula de hoje, pessoal, é a gente estudar agora um novo assunto do cálculo diferencial, que é a parte das integrais. Então, a partir da aula de hoje, né, as recomendações agora até o final do semestre serão referentes às integrais. E aí, lembra que a gente combinou que na semana passada, né, vocês tinham retrasada, na verdade, né, tinha um sábado letivo, e ficou a recomendação até o dia 30, né? Então, até o dia 30 desse mês, vocês fecham, né? Até o final do mês, aquelas atividades das derivadas. E aí eu vou lançar no SIGA, né? A partir da outra semana, as notas referentes à prova 2, que é a média aritmética das atividades das derivadas. A partir da aula de hoje, então, vamos estudar as integrais. E aí, a cada aula também tem um questionário avaliativo, né? Lembrar que vocês vão receber somente a partir de agora o questionário avaliativo, que vale nota como recomendação, mas vocês têm, né, a liberdade e o incentivo de ir lá no SIGA e ver todas as recomendações que tem clicando lá nas atividades pelo CAN, que dá para praticar, para chegar até fazer o questionário por último, né, que aí já fica mais fácil de tirar uma boa nota de primeiro. A ideia, pessoal, é eu fazer a apresentação do conteúdo, explicar os exemplos no primeiro momento e depois a gente tira as dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida da aula passada, né, ou de alguma outra aula, vocês podem também perguntar ao final da web, né? E já vamos combinar para a semana que vem, se vocês olhar o calendário acadêmico, a gente tem um recesso, né? Tem um feriadão, segunda e terça, mas no sábado, lá do dia 6, né, é um sábado letivo, né? Então a minha sugestão é fazer como a gente já vinha trabalhando, que quando tem o feriado, eu deixo um vídeo gravado, deixo uma videoaula, uma recomendação no CAN, que aí caso alguém queira aproveitar a própria segunda-feira, que é um dia normal, só vai ser um recesso, né? Então não tem web na semana que vem, mas eu já deixo o material, né, recomendado a partir de segunda, e aí vocês têm a noite da segunda para assistir ao web, né, assistir o vídeo, na verdade não vamos ter web, né, o vídeo, né, e fazer as atividades. E na outra segunda a gente tem aula normal. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre essas orientações? Tudo tranquilo? Ok, ok, beleza. Vou fechar aqui a minha câmera. Então, pessoal, é bom você estar sempre agora com o formulário, né? Vocês já vinham trabalhando com o formulário dentro do estudo das derivadas e agora a gente vai aprender a usar o outro lado do formulário, que é o estudo das integrais, tá? Então, o processo de integração é um processo contrário das derivadas, né? Uma operação, né, de resolver uma integral. É como você pegar a resposta da derivada, fazer uma operação, que chama-se então integração, e aí você volta para o que você tinha antes, né? Então, a partir da aula de hoje, você vai começar a entender que algumas funções mais básicas, que são essas regras da potência, principalmente, eu consigo fazer uma derivada, né? Resolver uma integral, né? E aí eu consigo comparar que uma é a resposta da outra, né? Uma pode tirar a prova real, né? Mas eu vou mostrar isso mais no final da aula, como que a gente pode verificar isso. A gente começa olhando para o teorema fundamental do cálculo, né, e a integral definida, né, identificando então que a simbologia de integral é esse símbolo aqui. Então, este símbolo aqui é um símbolo da integral, que sempre vai estar acompanhando com o operador de x. Então, quando você está resolvendo uma integral, você vai ter esse símbolo e um dx. E aqui dentro uma função. Esse b e esse a, eles são os limites de integração que a gente chama. E eu estou partindo aqui do teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte, ó, que ao resolver uma integral, né, a resposta dessa integral, né, você vai ter uma função.
Uma função, por exemplo, que tem uma função g minúsculo, estou representando aqui como resultado de resolver isso aqui, como um g maiúsculo, né? Um g de b menos um g de a. Ou seja, eu vou ter que substituir na equação, né, na resposta, primeiro o b e depois menos na fórmula, né, o a aqui de baixo. No exemplo que foi dado, eu tenho uma função g de x, que é dada por esta expressão, e está dizendo que o g é minúsculo, né? Então, ele é igual à derivada do g de cima. Então, eu disse para vocês, ó, uma coisa, né, o resultado de uma integral, né, se você tirar a prova real, vira a própria derivada. Né? Então, ao integrar o resultado de uma derivada, eu tenho também uma integral. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso resolver esse tipo de exercício entendendo que aqui eu tenho a g de x e aqui embaixo eu tenho a g' de x. Então, tenho uma função e tenho a derivada. Então, se eu integrar a derivada, que é o g' de x, ou representada aqui pelo g menor de x, eu vou ter como resultado da derivada, da integral de uma derivada, a própria função, porque uma coisa anula a outra. Então, assim, se você tem uma integral que vai variar, né, do 7 até o menos 1 do g de x, a resposta aqui nossa vai ser a própria função, né, que é x mais 3 ao quadrado. Então, o resultado daquela integral é x mais 3 ao quadrado. Sim, Nathalie, posso sim mandar. Pode, precisa falar, mandar por e-mail. Tem como enviar no. Tem, pode sim. Se tu quiser também, Nathalie, no final da web, quando o pessoal terminar e quiser falar pela web, também pode. Né? Depois, no final, eu paro a gravação. Se quiser conversar por aqui, também pode, tá? Depois que a gente terminar a aula, também pode, ou pode mandar pelo e-mail também. Então, gente, agora eu disse que x mais 3 ao quadrado é o resultado dessa integral. Então, o que significa eu calcular isso aqui agora? É olhar para a fórmula. A fórmula diz que eu tenho que substituir no lugar do x o número que está em cima. Então, primeiro eu vou substituir o 7 e depois o número que está embaixo, o 1. Ou seja, eu vou calcular o g de 7 menos o g de menos 1. Então, 7 mais 3 ao quadrado, 7 mais 3, 10 ao quadrado, 100. Menos 1 mais 3 dá 2 ao quadrado, 4. Se eu fizer 100 menos 4, 96, né? Então, o resultado que você tem que colocar aqui é 96. Então, resumindo tudo que eu falei, para mim resolver, quando eu tenho uma função, né, e que eu já sei que é aqui embaixo, estou dizendo que essa função é o g', né, é a derivada dessa, né, que é igual ao g de x. A gente não precisa aplicar aqui a derivada, porque quando eu resolvo, né, a integral, por exemplo, isso aqui que a gente está resolvendo. Você está resolvendo, integrando a derivada, ou seja, eu corto isso e eu corto esse, né? Então, sobra só o g de x. Né? Então, o que eu fiz foi isso. Vamos ver se vocês têm dúvidas, perguntas. Substituir, né, o 7 no lugar do x e depois substituir o menos 1 no lugar do x. Né? Porque uma coisa é a resposta da outra, né? Coloca lá no chat para mim se tá mais ou menos, se tá ok, se tem dúvida. Ok, vamos ver mais uma então.
Ó, agora eu tenho então um cosseno de 3x, é o mesmo esquema. Então eu vou substituir no lugar do x o π, que é o que está em cima, e no lugar do x o zero que está embaixo. Né? Então eu vou ficar assim, ó, cosseno de 3π menos cosseno de zero. Tá? Cosseno de 3π menos cosseno de 3 vezes zero, cosseno de zero. Né? Agora, vocês pegam uma calculadora e coloca lá, né? Usa o π, né, em radianos, então, cosseno de 3π, confere lá se dá menos 1. E o cosseno de zero tem que dar 1, por causa desse menos aqui, é o menos que está da frente da operação. Vê se o cosseno de 3π deu menos 1 e se o cosseno de zero deu 1 na calculadora. Lembra como usar na calculadora, né? Tirar o cosseno de 3π e colocar cosseno, segunda função, 3π igual menos 1. Cosseno zero igual 1. Fechou? Menos 1 com menos 1, menos 2. Wagner disse que sim. Beleza. Então, podemos seguir. Pessoal, se está muito rápido ou, né, alguma coisa, vocês falam, professor, espera um pouco, repete, né? Senão eu vou seguindo. Agora a gente vai olhar as derivadas bem naquele sentido que eu disse para vocês de pensar na primitiva, né? Ou seja, se você tem uma integral, você tem o resultado e eu peço para vocês fazer a correspondência. Então, nesse momento, vocês ainda não sabem resolver a integral, né? Simplesmente a gente fez uma troca, enxergou lá que já estava dando a resposta daquela integral, era igual a uma g de x, a gente treinou nas questões anteriores o teorema fundamental do cálculo. Eu já vou introduzir nas próximas questões como resolver algumas integrais a partir da aula de hoje. Mas acho que é importante a gente começar identificando que o resultado de uma integral, né, ele é equivalente, né, ao eu derivar o resultado, achar o valor da integral, tá? Então, vocês têm que lembrar isso que eu estava falando para vocês, né, que se eu tenho uma derivada, né, uma função, vamos imaginar aqui que você tem, são 3 funções e aqui eu tenho que fazer correspondência, ó, essa e essa com qualquer dessa. Então, assim, cada uma dessas funções aqui, vamos imaginar que isso aqui é o y, né? Então, quando a gente estudava e fazia a derivada, você tinha o y, era a função. Aí você aplicava um processo de derivação, né? Você fazia uma derivação, fazia uma derivada, achava o y'. Agora, a partir do y', você quer voltar para o que estava antes. Aí vai fazer uma integração. Então, se vocês enxergar que isso tudo aqui é o resultado de uma função, né? Agora basta eu aplicar a derivada, né? Ao aplicar a derivada, eu tenho que encontrar, dizer que a derivada é o correspondente da minha integral, né? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, vocês vão pegar esta função aqui e vocês vão derivar. 8 é uma constante, eu vou copiar. Qual que é a derivada do seno? Vocês têm o formulário junto? Agora, a derivada a gente olha no lado esquerdo do formulário, ó. Derivada do seno, o linha cosseno. Então, o linha é derivar o que está aqui dentro. A derivada de 7z é 7, a derivada do 5 é constante e sobra cosseno. Cosseno de quem? 7z menos 5.
Então, 8 vezes 7 dá 56 cosseno de 7z menos 5. Então, 8 seno de 7z menos 5 mais constante, né, é o resultado da integral 56 cosseno de 7z. Então, essa aqui, ó, veja se vocês concordam que essa aqui é o resultado dessa aqui. Então, a integral de 56 cosseno de 7z menos 5 é 8 seno de 7z menos 5 mais constante. E eu resolvi isso usando o processo das derivadas, ou seja, eu peguei o resultado da integral, fiz o processo da derivação, e esse resultado da derivação, ao resolver uma integração, né, volta para isso aqui. É tipo, o que uma faz, a outra desfaz. É tirar uma prova real. Tem que tirar a prova real. Né? Vamos ver mais uma aqui, ó, lembrar das regras agora das derivadas que a gente aprendeu há pouco. Ó. Se eu pegar agora esta função aqui de baixo, qual que é essa derivada? Tem que copiar o 8. Derivada do cosseno agora. Ó. A derivada do cosseno é menos a derivada de dentro, que é 7, seno do que está dentro. 7z menos 5. 8 vezes 7, 56. Seno de 7z menos 5. Então, menos 56, seno de 7z menos 5 está aqui. Então, essas duas se ligam. E a última dá para a gente ainda resolver, que a derivada de 7 seno vai ser 7 vezes a derivada de dentro aqui, 8, cosseno de 8z menos 5. Então, isso aqui vai ser 56, cosseno de 8z menos 5. Está aqui, ó. 56. Então, eu encontrei a correspondente da primitiva usando o processo das derivadas, né? E eu consigo, a partir desse exercício, entender que o resultado de uma integral, né, eu posso encontrar quem eu quero integrar a partir da derivada do resultado. Em relação ao processo de derivação, pessoal, deu para lembrar das regrinhas, das derivadas que a gente estudou agora há pouco? Seguimos, então? Então, a próxima questão, eu tenho a função e eu tenho a sua primitiva, né? Boa noite, Will. Então, faça a correspondência, né, entre cada função e a sua primitiva, né? Então, eu tenho a função e eu tenho a primitiva. Então, eu tenho que derivar a minha primitiva para ver qual que faz a sua correspondência, né? Então, vamos lá. Então, se eu pegar aqui, ó, e eu fizer na primeira parte a derivada do g, então a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado mais 16 vezes 2, 32y, a derivada da constante é zero. Então, eu tenho 3y ao quadrado mais 32, ó. Então, esta função é a primitiva dessa. Vamos trocar de cor. Vou pegar esse aqui agora, ó.
A derivada de y ao quadrado é 2y, mais a derivada de 2y é 2, derivada da constante, 0. Então, isso aqui é 2y mais 2. Essas duas aqui. Isso aqui é uma questão do CAN que você tem que arrastar aqui e colocá-las na ordem, tá? E por último, vou pegar um verde aqui. Essa derivada aqui é 2 menos 8 vezes 4, 32. Deixa eu apagar aqui. Y ao cubo, né? Então, 2 menos 32. Fechou. Então, eu posso também, né, chamar então que esse processo de integração é a primitiva, né? Se eu tenho a primitiva, ao derivar a primitiva, se encontra a função original. E essa questão aqui, esse tipo de questões elementares, só com x e y, né? No caso aqui, y ao quadrado, é a regra que a gente vai aprender hoje a integrar, tá? Tudo bem até aqui? Sim, tranquilo. Então, seguimos. Bom, agora, gente, vocês vão pegar o formulário, tá? É bom sempre estar com o formulário na mão, se alguém está usando no computador, minimizar, olhar o computador. Eu acho que é bom para estudar matemática ter na mão, né? Então, se eu olhar para o formulário, bem em cima, no lado direito, né, vai ter as fórmulas de integração, né, que está aqui o print do formulário. E a gente vai aprender na aula de hoje duas regras, a regra do x na n e a regra do próprio dx. Bom, a regra do próprio dx, né, a integral de um dx é o próprio x. Tá? Isso aqui vale para qualquer letra. Se for um dy, é y. Se for um dz, é z. Né? E esse mais c aqui, vocês vão ver que todas as respostas no CAN, ele já vai estar com mais c junto. Né? Mas o que é esse mais c? Esse mais c é uma constante. Né? Então, toda resultante, todo resultado de uma integral vai ter um mais c, que é uma constante. Essa constante, ela tem um significado quando vocês estudam as equações diferenciais, que é o próximo cálculo. Né? Então, lá no próximo cálculo, bem provavelmente, se der tempo, será mostrado para vocês como determinar esse mais c, que ele faz parte lá das equações diferenciais, no problema de condição de contorno. Tá? Mas, agora, na integral, você tem que saber que toda resposta, né, se você olhar no formulário, vai ter um mais c. Ó. Aqui tem mais c, aqui tem mais c. E aqui tem o teorema que a gente vai usar hoje, que é a integral do x na n, também chamada ali da potência reserva. Né? Então, quando você vai integrar uma função do tipo x na n, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer n mais 1 dividido por n mais 1. Claro, aqui tem uma condição que o n não pode ser menos 1. Né? Por que não pode ser menos 1? Porque tem uma fórmula específica quando x for menos 1. Quando n for menos 1. Então, a única regrinha é que se ficar com x na menos 1, não usa essa fórmula. Né? Tem uma outra que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas então essa é a regra. Ó, x na n mais 1, n mais 1. E agora a gente já vai para os exercícios para treinar. Ó. Então, você quer resolver o problema da integral z na 11 dz. Então, a fórmula é fazer n mais 1, n mais 1. Então, se vocês observar aqui na integral, o n nosso é o valor aqui que está em azul. É o 11. Ó. O n é 11. Se eu aplicar na fórmula, vai ficar 11 mais 1 dividido por 11 mais 1. Então, 11 mais 1, 12 dividido por 12. Né? Então, poderia estar aparecendo no resultado 1 sobre 12, z na 12, ou simplesmente essas questões aqui você pode fazer assim, ó. 11 mais 1, 12, dividido por 11 mais 1, 12. Então, z na 11 dz, ou a integral disso, ó, quando você resolve a integral, você corta esses dois, né?
que é o operador da integral com o dz. Né? Então, aqui, ó, quando eu escrevo integral de z na 11 dz, você percebe que agora aqui essa escrita não está mais aparecendo, aqui só vem uma igualdade, e você começa a somar mais um, é o resultado da tua integral. Então, o resultado da integral de z na 11 dz é 12, z na 12 sobre 12 mais a constante. Então, esta é a regra da potência reversa. Eu vou fazer mais um exemplo, daí vocês me digam se estão entendendo. Por exemplo, integrar y ao quadrado de y. Então, você vai somar 2 mais 1, 3. 3 mais 1 embaixo, 2 mais 1 embaixo, 3. Resposta, y ao cubo sobre 3, né, mais a constante que vem automático. Perceba que aqui você tem o 2, né, que é o valor do n, então tem que fazer y ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Então, a integral de y ao quadrado, dy, é y ao cubo sobre 3. Dá para escrever a fórmula, né? Fazer essas 3 linhas, mas com o tempo que você pega o jeito, você já sabe que essa aqui é só somar 1 em cima e dividir por 2 mais 1 embaixo, que é 3, né? E aí, pessoal, coloca lá no chat se está ok por enquanto, tranquilo, tem dúvidas. Então, a gente aprendeu a usar aí uma regra que a gente vai aplicar na noite de hoje, vai ampliando algumas coisas, tá? Então, o próximo exercício é que eu posso ter esse x aqui com número negativo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um x na menos 4. Vai resolver da mesma forma, ó. X na menos 4 mais 1 vai dar menos 3 sobre menos 3. O que não é comum na matemática é você deixar o menos 3 no denominador, tá? Então, por isso você pode escrever menos 1/3 de x na menos 3 ou menos, né, x na menos 3 sobre 3, né? Esse menos a gente joga para frente, faz o jogo de sinal, né? Mas não deixa no denominador. Antes de eu avançar, deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Tá, vocês lembram que eu falei das respostas e da integral que vocês iam conseguir entender hoje? Como que você faz para derivar y ao cubo? Qual que é a derivada só do y ao cubo? Alguém lembra? Baixo 3. Alguém quer falar no áudio ou escrever para mim o resultado só da derivada do y ao cubo? 3y ao quadrado. Muito bem, William, Dioneia, Marley. Isso aí, 3y ao quadrado. Agora, como eu tenho um 3 embaixo dividido, ele é um número, eu vou copiar o 3. Agora, esse 3 com esse 3 cancela? Então, isso é y ao quadrado. Então, a resposta da derivada é o valor aqui que você vai integrar, ó, y ao quadrado. Então, a partir de agora, destas regras, vocês já começam a fazer essa relação, né? O resultado de uma integral, se eu derivar o resultado, é como se eu tivesse tirar a prova real. O resultado da derivada, né, da integral, é o valor do integrando.
Certo, povo? Agora aqui também, né? Se eu quisesse derivar, também ia vir o menos 3 para frente, né? Menos 3 menos 1 daria menos 4, né? Então, x na menos 4, aqui teria o menos 3 com menos 3, ia cancelar, sobraria só o menos 4. Mais um exemplo, então, agora envolvendo fração, se eu tiver 1/3, né? Mesma coisa, né? X na 1/3, então eu vou ter que fazer 1/3 mais 1 dividido por 1/3 mais 1. Ao somar esta fração, né, eu vou ficar com x, 3 embaixo, 3 mais 1, 4/3 em cima, né? Aqui foi tirado o mínimo múltiplo comum, né? E embaixo tudo dividido por 4/3. Como que eu faço para dividir uma fração? Né? Para dividir uma fração, tem a regra da divisão de fração, que é copia a primeira e multiplica, né, pelo inverso da segunda. Quando você vai multiplicar pelo inverso da segunda, nos casos que eu só tenho uma divisão aqui, eu tenho um invisível, né, você pode resolver ele de uma forma mais direta, que é pegar o denominador, aqui que está embaixo, e inverter. Então, o 4/3 joga para frente como 3/4, daí x na 4/3. Né? Mas isso é por causa daquela regrinha, né? Divisão de fração. Copia o primeiro, inverte o segundo, né? E aí multiplica 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1. Aqui tem um invisível, né? Então, 3/4 na frente, x na 4/3. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, a gente pode também, pessoal, aplicar as integrais como somas, né, e multiplicações, né? Ou seja, são parcelas, né? Aqui são parcelas de integrais. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que para resolver uma integral de x ao cubo negativo menos 8x mais 5, é como se eu tivesse que abrir isso aqui, ó, em 3 integrais, né? E ao resolver isso aqui, eu posso tirar o menos para fora, eu posso tirar o 8 para fora, posso tirar o 5 para fora, né? Quando eu tiro isso aqui para fora, fica o menos e você integra só o x ao cubo. Então, para integrar x ao cubo, eu tenho que fazer x na 4 sobre 4, porque eu escrevo mais 1 em cima e mais 1 embaixo. Está aqui. Ao integrar só o x, então tenho 1 invisível em cima, então 1 mais 1, x ao quadrado sobre 2. Está aqui. 5 vezes só o dx é x, né? Se você olhar no formulário, isso aqui é só o x. Então vai ficar menos x na 4 sobre 4, menos 1 quarto. 8 dividido por 2 dá 4, x ao quadrado. 5, né, vezes x, não é x. Então 5x mais a constante. Lembrar que aqui eu mostrei, então, um passo a passo para resolver, né, entendendo o processo de escrita, né, abrindo essa integral, mas que a gente pode também, né, fazer este resultado aqui em cima já direto em cada valor do x. Vamos ver mais um exemplo desse. Então, por exemplo, se eu tivesse essa expressão e eu quisesse já mostrar para vocês de uma forma direta, você teria assim, ó, 3x na 5 sobre 5, menos 6x ao cubo sobre 3, mais 8x. Simplificação que daria é o 6 com o 3, que é 2, né? Então, eu teria aqui embaixo a resposta, ó, 3/5 x
5 menos 6 dividido por 3, 2, mais 8x, mais a constante. Então, nesses processos de integrações envolvendo uma potência, você tem que sempre aplicar a regra, que é somar mais um no numerador e mais um no denominador, né? Ou vai ficar x na 5 sobre 5, x ao cubo sobre 3, somente o x. Ok, pessoal? Podemos seguir. Agora aqui tem uma outra última regrinha que a gente vai ver hoje, é reescrever antes de integrar, né? Então, a regra da potência ela é válida somente se você tem um x na n, né? Então, se você tem uma expressão do tipo 2x ao cubo mais 5x quadrado menos 2x dividido por x, isso aqui tem uma regra aqui de uma divisão, né? Então, pense assim, lá nas regras das derivadas, quando tinha uma divisão, a gente não poderia derivar em cima e embaixo. Então, é como se fosse aqui também pensar na regra da integração, a gente não pode sair aplicando integral em cima e integral embaixo. Ela só é válida a regra quando eu tenho uma regra da potência, um x elevado num e. Então, aqui não posso aplicar essa regra de imediato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar essa escrita aqui, ó, através da potência, né? Ou seja, fazer uma simplificação, né? Como é que eu faço uma simplificação? Eu sei que toda essa expressão está dividida por x, ou seja, é a mesma coisa que eu escrevesse isso aqui dividido por x, o termo do meio por x, o último termo por x. E aí a gente faz uma simplificação, ó. Esse x com o x ao cubo vira x quadrado. Esse x quadrado com o x vira x. Esse x com esse x vira só um número. E agora você encontrou aqui, ó, não a resposta do teu problema, mas uma forma simplificada de reescrever aquela parte ali da integração. Então, resolver a integral daquela expressão lá, da forma de uma divisão, é equivalente a resolver essa integral, né? Porque eu usei aqui um processo de simplificação. Agora, se eu jogar isso aqui para cima, você vai ver que toda essa integral já está escrita numa forma, num tipo x na n, né? Então, eu posso agora, a partir daqui, resolver, então, usando a integração. Então, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. A integral só do dx é o próprio x. As constantes da frente, nesse caso, não vão simplificar com ninguém. Então, eu tenho 2 terços de x ao cubo, mais 5 meios de x quadrado, menos 2x mais constante. Então, aí eu apliquei um processo de integração, né, onde foi necessário primeiro eu fazer uma simplificação. Alguma dúvida? Podemos seguir? Não tem manifestação, eu acho que não tem dúvida, né? Então, aqui o último exemplo, a raiz sexta de x elevado ao cubo. Esse tipo de integral aqui, eu também tenho que reescrever antes de eu integrar. Por quê? Porque uma raiz quadrada, se vocês olharem no formulário, não tem pronto, né? Lá embaixo até tem umas com raiz, mas não é uma raiz quadrada só de uma letra, né? Lá é umas composições, né? Alguns tipos especiais. Então, quando você vai cair num tipo desse aqui,
eu tenho que lembrar que toda raiz quadrada, uma raiz que seja, ela pode ser reescrita na forma de uma fração, né? Um expoente fracionário. Ou seja, eu copio x, o número que está elevado à expressão eu coloco para cima, né? E o índice embaixo, né? Vamos tentar reescrever isso aqui de uma outra forma, para você entender primeiro. Isso aqui é como se eu tivesse assim, x no expoente 6 primeiro. Então aqui, ó, o primeiro passo é eu enxergar que aqui eu tenho 1 invisível, e isso aqui pode ser escrito na forma de 1/6. Tá, gente? Isso aqui é essa integral do x na 6. Só que o problema, agora vou até trocar de cor aqui, ó. O problema coloca um cubo aqui de fora. Então eu tenho que botar um cubo aqui. E aí eu tenho uma potência de potência. E para resolver uma potência de potência, eu vou multiplicar 1/6 por 3, vai ficar 3/6. Né? Então, x na 3/6. E esse x na 3/6 agora, né, é só a forma de eu reescrever isso, eu posso fazer o processo da integração. Qual que é o processo da integração? É fazer mais 1 em cima e 3/6 mais 1 embaixo. Ao resolver 3/6 mais 1, né, eu posso simplificar essa fração. Se vocês lembram das regrinhas, né, dá para dividir isso aí por 3, então vai ficar 1 sobre 2 mais 1, né? 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Ao tirar o mínimo múltiplo comum disso, eu fico com 2 por 1, 1, 2 por 1 por 1, 2, mais 1, 3 meios. Então, 1 meio mais 1 é 3 meios, né? 1 inteiro mais 1 meio é 3 meios, né? 1,5. E isso aqui, quando está dividindo, né, pessoal, eu inverto essa fração, fica 2/3. X na 3 meios mais a constante. Pessoal, operações com as frações, deu para lembrar um pouquinho das regras? Se tem alguma dúvida aqui do mínimo múltiplo comum, né, alguma coisa vocês me perguntam, que eu explico de novo, eu tento fazer mais o passo a passo. Ou se já está ok essa parte, vocês estão compreendendo? Tranquilo? Beleza, William, beleza, Dioneia, Bárbara, jóia. Então, pessoal, Wagner também colocou ok. Na aula de hoje, né, basicamente a gente aprendeu uma regra de integração, né, que é a regra do x na m. A regra de cima é do dx, que é x, né? Não dá para dizer que é uma regra, mas ela é elementar, né? Faz quase um complemento da outra. Mas quando só tiver um dx, é x. E aí, todas as outras a gente aplica essa regra do x na m, que tem que somar mais um em cima e mais um embaixo, que é essa aqui, ó. Então, esta é a regra que a gente aprendeu na aula de hoje, x na m. Com isso, vocês vão ter as recomendações que eu vou fazer lá no Khan, agora, quando eu terminar o app. Então, eu vou lá para o Khan recomendar. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Pessoal, muito obrigado então pela participação. Antes disso, deixar um recadinho então, semana que vem, dia 1º de novembro, dia 1 de novembro, não tem aula, né? Tem recesso. Então, no lugar do recesso, vocês vão receber, vocês podem olhar lá no SIGA, não tem web, eu vou deixar vídeo gravado com aula e conteúdo, tá?
que vai ser equivalente a um sábado letivo. Como a gente já tinha feito, que o sábado letivo vai ser lá no dia 6. Só que eu não vou colocar o material no sábado, né? Eu já coloco essa semana, aí na segunda que vem, né? Vocês podem acessar a plataforma lá no Siga, ver o vídeo no YouTube, fazer as atividades no Khan, né? E daí na outra segunda pode tirar dúvida, ou pode também mandar lá pelo fórum, né? Para a gente usar o fórum também para tirar dúvida no e-mail. Isso, Bárbara. Isso, a avaliação é sempre um questionário, que esse questionário ele tem um resumo de todas as atividades, né? Então, eu sempre estou recomendando só uma agora, para você saber que aquela lá é o que vale nota. É sempre aquela lá. Cada web, uma atividade que tem 5, 7, né? Uma 7, quase sempre 7, eu acho, né? E aí, Bárbara, para praticar as outras, aí você entra pelo Siga, né? Ou pelo Khan. Tem duas maneiras, né? Se você entrar lá no Siga, tem os passos aonde tá as atividades para praticar cada tópico que eu explico na aula. E também acha isso lá no Khan, né? No Khan também dá para entrar lá no conteúdo e achar o conteúdo, praticar, tem mais vídeo, né? Tudo isso vai ficar como extra para vocês. Mas que é bom fazer os praticar porque eu acho que ajuda, né, para resolver o questionário avaliativo. Deixa eu ver, Bárbara. É que eu entrei e apareceu dois questionários que não estavam na recomendação. Fiquei em dúvida. Ah, no Khan, não, você faz o que é avaliação, vai ter recomendação. É nas recomendações, no lado esquerdo, entra no cálculo diferencial integral 2021, aí tem recomendações. É sempre a das recomendações que é o que vale. É que lá no CAN ele tem um questionário, inclusive, que ele vai mostrar de todo, até assuntos que a gente não trabalhou, né? Tem uns mais completos, mas a maioria do assunto está englobado lá, né? Também. Mas foca nos questionários que aparecem lá no recomendações, que é